A medida provisória que libera a venda direta dos produtores de etanol para os postos de combustível e a flexibilidade da bandeira nesses postos deve mesmo beneficiar o consumidor final com preços mais baixos? Certamente é um assunto que interessa não só aos consumidores finais, mas também aos donos de postos de combustíveis. E é sobre o assunto que a gente conversa agora com o diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, Abre Livre, melhor dizendo, Rodrigo Zingales, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Como é que você avalia essa medida provisória que libera a venda direta dos produtores de etanol para os postos e a flexibilidade da bandeira utilizada pelos postos? Então, acho que é um primeiro grande passo que o governo federal deu para tentar, de alguma forma, abaixar o preço dos combustíveis em nosso país. Porque realmente o que tem acontecido nos últimos meses ou até anos foi um aumento exacerbado do valor da gasolina, principalmente, e seguindo um pouco também do etanol. Na prática, explica para a gente como é que deve ser feita essa equação aí que pode resultar num preço mais baixo do combustível. Então vamos lá, vamos por partes. Vamos primeiro falar do etanol, né? O que hoje eu tenho no mercado? Eu tenho uma usina de açúcar e álcool que produz o etanol hidratado. Tá? Esse etanol hidratado produzido, ele deve seguir as especificações da ANP. Então, essa usina hoje, ela é obrigada a vender o etanol para uma distribuidora. A distribuidora nada mais faz do que retirar o etanol da usina, colocar em um tanque em sua base de distribuição e transferir o mesmo produto para um posto de combustível, tá? Então, com a venda direta, o que vai acontecer? Aqueles postos que quiserem, e aquelas usinas também que quiserem, vão poder negociar diretamente um com outra. E aí vai retirar desta cadeia, digamos, o pedágio da distribuidora. Então, por exemplo, se na formação dos preços, parece que tem um estudo do Itaú BBA, que na formação do preço do etanol, a distribuidora é responsável por 40 centavos, né? Então, o que vai acontecer? Na negociação entre usina e posto, a usina pode cobrar um pouco mais caro, mas certamente não chegará aos 40 centavos a maior. E aí o posto vai poder negociar diretamente com a usina, retirar da usina o etanol e abastecer o tanque do posto. Com isso vai ter uma economia, vamos dizer, grosso modo, de 40 centavos. Os impactos sobre os preços não serão limitados a postos mais próximos das usinas de produção de etanol? Isso sim é uma realidade, é uma verdade. E aí o que vai acontecer? As distribuidoras, aí o governo vai ter que trabalhar em relação a isso, a possibilitar a entrada de novas distribuidoras em lugares mais distantes do etanol. Então não seria um resultado a curto prazo esse tanto de preços mais baixos como a própria concorrência, não é, no setor de combustíveis, que seria mais acirrada, digamos assim? Exatamente, é por isso que eu disse, é um primeiro grande passo. Outros passos devem ser tomados, como, por exemplo, o governo regular as bases de distribuição. Então, hoje, como funciona essa base de distribuição? As distribuidoras, elas acabam adquirindo áreas para construir uma base de distribuição, ou então elas locam áreas com tanques de terceiros. E aí elas usam essas bases para poder armazenar os combustíveis e poder usar essas bases para entregar aos postos. Hoje, a maioria das bases está na mão das 3 grandes distribuidoras do país, que seria a Raízen Shell, a BR e a Ipiranga. Então, o governo vai precisar também pensar em como garantir às distribuidoras menores o acesso a essas bases. E garantindo o acesso a essas bases, eu vou ter mais distribuidoras competindo pela compra do etanol
e vendendo produtos combustíveis para os postos. Quando essa medida provisória foi anunciada, foi feita uma grande festa dizendo que isso chegaria aos consumidores num curto ou médio prazo, até porque, como é uma medida provisória, ela tem um prazo muito específico de validade já estabelecido na legislação. Será possível ter impacto no bolso dos consumidores ainda durante a vigência da MP? Então, eu pessoalmente acredito que sim. Aí vai depender muito das ações das usinas. Então, as usinas que já estiverem adequadas para poder fazer essa venda direta, elas já poderiam estar procurando postos e vendendo aos postos a preços mais baixos. E esse valor para o consumidor representaria, é possível estimar de quantos por cento o consumidor teria esse impacto? Então, como eu disse, o Itaú BBA, eles publicaram um estudo que a participação da distribuidora no preço total do etanol seria de 40 centavos. Então, vamos dizer que, grosso modo, teria um espaço entre 0 e 40 centavos para baixar o preço do etanol. E aí, consequentemente, é um efeito cascata. O etanol baixando gera uma pressão competitiva na gasolina e a gasolina, de certa forma, teria que baixar, especialmente porque hoje quase mais de 90% da nossa frota é de veículos flex. E uma parte da gasolina também é composta por álcool combustível, né? Sim. Há uma mistura. Então, isso também teria um impacto com a adição, a medida provisória que libera a venda sem um interposto ou intermediário? Então, na realidade não, por quê? Porque a lei diz que a mistura da gasolina. Então, hoje a gasolina que a gente compra no posto, ela tem um percentual de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro. Hoje, pela legislação, só as distribuidoras podem realizar as misturas. Então, não vai gerar impacto nenhum, a princípio, a venda direta na gasolina, um impacto direto, né? Vai ter um impacto indireto, que é abaixando o etanol, a gasolina vai perder atratividade e aí, digamos, a Petrobras e as distribuidoras vão ter que dar um jeito de resolver esse problema de atratividade da gasolina. A gente está conversando aqui com o diretor executivo da AbriLivre, que é a Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, Rodrigo Zingales, sobre essa medida provisória que libera a venda direta dos produtores de etanol para os postos de combustíveis e a flexibilidade da bandeira. Rodrigo, como é que você avalia a possibilidade de ampliar o risco de fraudes e de essa medida, na verdade, ter pouco efeito prático, como defendem muitas empresas? Porque isso vai demandar investimento em novos tanques subterrâneos, não é, para armazenar combustíveis comprados de outras distribuidoras. E os contratos atuais garantem a exclusividade do uso da atual infraestrutura dos postos. Então, vamos lá. Essa pergunta é muito boa. O que a gente precisa entender é que hoje o nosso sistema ele tem postos bandeirados e postos sem bandeira, né? Um contrato dos postos bandeirados é um contrato de exclusividade, onde a distribuidora ela vende para o posto, só que com um detalhe, essa exclusividade é só por parte do posto, porque a distribuidora bandeirada ela pode vender para um posto da sua bandeira ou para um posto sem bandeira. E o que a gente vê no mercado é que ela as principais distribuidoras acabam vendendo para os postos sem bandeira a preços menores do que ela vende para o posto da sua própria bandeira, o que é absolutamente ilógico do ponto de vista do contrato de exclusividade. E aí o que acontece? Nem todos os postos, os tanques é de propriedade da distribuidora. Muitos postos são donos dos próprios tanques. Então o que a gente está discutindo com a ANP em relação à regulamentação dessa flexibilização da bomba? Que na realidade ela não pode ser pela bomba, mas ela tem que ser pelo bico. Por quê? O que é a bomba? Quando a gente entra, a bomba digamos, aquela caixa, que tem um númerozinho, o preço, etc. Só que a gente repara que em cada bomba eu tenho pelo menos 2 ou 4 bicos
para fazer o enchimento do tanque. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, se for pela bomba, eu vou acabar gerando um problema para os consumidores, um problema para o posto, que ele vai praticamente desativar. Se eu tenho 4 bicos na bomba, eu vou acabar desativando 3 bicos e só usando um. Então, o que a gente está propondo é que seja, digamos, a flexibilidade por bico de bomba. Então, eu posso ter 3 bombas e em cada uma das bombas eu posso ter 3 bicos vendendo combustível da distribuidora bandeirada e uma bomba e um bico vendendo combustível, vamos chamar de terceiros, né? E aí o que vai acontecer? Eu vou evitar, digamos assim, congestionamento na entrada do posto, eu vou favorecer a possibilidade de aumentar o volume de venda de combustível mais barato e também garantir para o consumidor um melhor acesso a esse combustível. Para a gente encerrar, Rodrigo, parece que ainda não há consenso entre os postos de combustíveis, não é? A própria FECombustíveis, a Federação Brasileira de Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, já se posicionou contra a medida, prevendo um acirramento dos conflitos entre revendedores e distribuidores. Como é que você avalia isso? Então, o conflito, assim, eu não consigo entender a razão da FECombustível ter se posicionado contrariamente. O conflito dos revendedores bandeirados já existe, exatamente porque hoje eles estão atrelados a esse contrato de exclusividade, acabam pagando mais caro pelo produto e, consequentemente, perdendo competitividade em relação ao mercado. Então, essa medida ela vai favorecer, sim, os bandeirados que vão ter maior poder de barganha na negociação com as distribuidoras. Claro que a distribuidora, para ela, vai ser péssimo isso, porque ela vai perder margem. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 6, 7 anos, a margem bruta e líquida das principais distribuidoras aumentou consideravelmente. Então, por quê? Porque em relação aos contratos, elas adotam uma posição de monopólio. Como o revendedor não pode comprar de terceiros hoje, ela coloca o preço que ela bem entender. Os contratos das distribuidoras não têm um preço definido. Então, isso que está gerando todo o conflito e essa medida provisória, ela vem exatamente para flexibilizar e talvez minimizar esse conflito, dando maior poder de barganha para os postos na negociação, ou seja, comprando mais barato o produto e, consequentemente, vendendo a preço mais baixo para os consumidores. Rodrigo Zingales, que é diretor executivo da AbriLivre, Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um bom dia. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Agora, 8h41 na Tarde FM.